em obras. Desculpe o transtorno. Algumas vezes você já viu essa placa, ou placas como essas em determinados locais, sinalizando que há uma obra que está sendo realizada, e esse processo causa alguns transtornos, alguns inconvenientes. E geralmente a sua expectativa é que aquela obra, ela seja uma obra terminada, completa, que seja com bom êxito, com pleno sucesso e que inclusive traga benefícios para as pessoas que vivem naquele contexto. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus nos fala assim: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, quarta reflexão, dia 31 de janeiro, fazendo uma reflexão um pouco mais tarde, porque terminamos uma obra, que é a obra da entrega do apartamento que nós estávamos morando durante muitos anos, nesse processo de mudança. E eu lembro que quando nós saímos do apartamento, há pouco, tremendamente cansados, eu e a Raquel, eu falei, mais uma tarefa, mais uma obra completa, terminada, da entrega do apartamento. E quando nós olhamos para os filipenses, aqui tem em vista uma outra obra. Podemos pensar na boa obra de várias maneiras. Por exemplo, na cooperação deles pelo Evangelho, na contribuição deles financeira, no ministério apostólico de Paulo e com certeza em ministério de outros servos de Cristo, na própria comunhão entre eles, uns com os outros, e tantas outras boas obras que envolvem a vida cristã. No entanto, também vemos na carta aos Filipenses, conforme eu falei na introdução, que eles tinham problemas, E a carta de Paulo e os Filipenses trata de alguns problemas, até porque eles são uma obra em construção. E por ser uma obra em construção, ainda causavam transtornos, assim como nós, todos os cristãos, inclusive os líderes, os cristãos, os líderes espirituais, por mais maturidade que eles tenham em Cristo, eles ainda estão em obra. Eu estou em obra. E há momentos e processos e situações que a nossa vida, de alguma forma, ela vai causar transtornos. E aí nós vamos colocar aquela placa em obra. Desculpe o transtorno. Mas há aqui uma afirmação escatológica, uma afirmação profética muito forte e muito importante, que deve trazer um encorajamento para todos os cristãos verdadeiros, que é a certeza de que a obra que Deus começou em nós, Ele vai completar. E aqui o foco é na obra redentora, a obra da salvação em Jesus Cristo, que vai se completar no dia de Cristo Jesus, conforme a palavra de Deus afirma em Filipenses 1:6. E quando nós pensamos nessa certeza, temos que pensar no dia de Cristo Jesus como um evento futuro, escatológico, que vai acontecer no contexto da segunda vinda de Jesus Cristo, no contexto daquilo que a Bíblia fala depois, dos novos céus, nova terra, e tudo aquilo que está relacionado com a vinda de Jesus Cristo, não mais como Cordeiro de Deus, mas como o juiz dos juízes, o leão da tribo de Judá, etc. Sabemos que esta obra, ela será completa não somente por causa da perseverança dos santos. Até porque a perseverança dos santos, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem a soberania de Deus na salvação e sem a fidelidade de Deus, essa segurança, essa salvação dos santos, a perseverança não leva a nada. Ela só é possível
Inclusive, Moutier, ele falou o seguinte: a perseverança dos santos repousa na perseverança de Deus com os santos. Ou seja, os santos perseveram na salvação. Em meio às dificuldades, às lutas, às tribulações, a batalha espiritual que nós vivemos, enfrentamos a cada dia, e conforme diz Efésios 6, não é uma luta contra carne e sangue, é uma luta contra principados e potestades nas regiões celestiais. Temos uma batalha contra Satanás, os seus exércitos, temos uma batalha contra nossa própria natureza pecaminosa, que embora cristãos ainda geme, né? Ainda está de alguma forma ativa em nós, e somos por vezes e muitas das vezes tentados pela cobiça que ainda está no nosso coração, porque embora nós já sejamos justos posicionalmente em Cristo, mas sabemos que do ponto de vista ética e moral, nós estamos num processo de santificação, né? E somos santos posicionalmente, justos posicionalmente, mas do ponto de vista ético, moral, ainda estamos no processo de santificação, de transformação, para que nós sejamos a cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus, no modo de pensar, no modo de sentir, no modo de agir, no modo de ser, no modo como nós nos relacionamos com as coisas que nós temos, com as ideologias desse mundo, os pensamentos e os valores, com a nossa cosmovisão, etc. Tudo isso num processo de ser impactado pelo reino de Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Então, nós sabemos que estamos em obras, mas ao mesmo tempo sabemos que essa obra da salvação em Cristo Jesus, ela será completa. Que gloriosa, espetacular, tremenda esperança nós temos. Por isso me vem à mente Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30, quando fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse bem é a formação do caráter de Cristo em nós. Conforme diz 2 Coríntios 3,18, transformados de glória em glória, passo a passo, momento após momento. E o versículo 29 de Romanos 8 fala: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, olha que conclusão maravilhosa, a esses também glorificou. Em outras palavras, a obra completa, perfeita, maior maravilha na face da terra é a construção de Deus, do caráter de Cristo, no ser humano pecador, salvo pela misericórdia, pela sua graça, por causa da morte de Cristo na cruz pelos pecados, a ressurreição dentre os mortos e a ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, dia após dia, em nós, na caminhada da vida cristã, na plena certeza de que nós estamos em obras. Desculpe o transtorno, mas a obra será plenamente completa. Um forte abraço para você e para o alvo, conforme o nosso canal no Instagram, onde estamos compartilhando essa série, além também no YouTube e no Facebook.